Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa sexta aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Já oramos, como é costume. Graça e paz, mais uma vez. Amém, graça e paz. Amém, paz a todos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 5 do Grudem em diante. Inclusive, antes de lermos o texto bíblico, eu quero apenas lembrar vocês que hoje a nossa sexta aula, nós iremos até a nona aula. Como esse assunto está bem trabalhado, nós temos progredido bem, então nós iremos até a nona aula. E depois a gente vai para Teologia Sistemática 2, tá bom? Vamos ler um texto bíblico, irmãos? Êxodo 24:4 e Jeremias 32. Êxodo 24:4 e Jeremias 32. O irmão que achou, ou a irmã, pode ler para nós. Êxodo 24:4 e Jeremias 32. Jeremias 32. Pode ler. Cercava, porém, então, o exército do rei de Babilônia a Jerusalém. E Jeremias... Jeremias 32. 32. Capítulo 30, versículo 2? Ah, não, desculpa. Ah, tá. Foi 32:2. Ah, então. Então, Tá. Jeremias, capítulo 32. 30, versículo 2. Pode ler para nós, Júnior, por favor? Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho dito. Joia. Prestem bastante atenção, como Deus tinha dito para Jeremias. Escreve num livro todas as palavras que eu disse, ou que eu vos tenho dito. Joia? Vamos ler agora Êxodo 24:4. Êxodo 24:4. Moisés, então, escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Ótimo. Alguém tem alguma outra versão? No celular eu tenho outras também, pastor João. Então pode ler, pastor Johnny, por favor. Vou só abrir aqui. Posso ler aqui a minha versão, pastor? Pode ler, Gil. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Ótimo. Quer ler outra versão, pastor? Vamos lá? Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão. Nem o povo... Eu acho que é outro texto. 24:4. Ah, desculpa, estou no 2. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Ótimo. É uma versão bem parecida com, A NVI. ou talvez a mesma do que o Gil acabou de ler. Ah, tá. Eu vou ler na King James. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé e, levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra representando cada uma das clãs que foram as 12 tribos de Israel. Mas eu quero destacar aqui a primeira frase. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé. Ou como nós tínhamos visto há pouco, a gente tinha visto há pouco nas outras versões, e eu aqui estou com a interlinear, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias, nós vemos também, assim fala o Senhor, o Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Estou fazendo
essas leituras porque nós estamos trabalhando aqui dentro de bibliologia e é muito comum nós encontrarmos textos bíblicos, tanto no Pentateuco quanto principalmente no livro de Jeremias, e em outras passagens, Deus dizendo para os seus servos: escreve ou diga todas estas minhas palavras. Aqui em Jeremias 36, no versículo 1 e 2, também diz assim: no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Prestem bastante atenção nas construções da revelação sagrada, como a Bíblia aqui se apresenta aos profetas. Deus dizendo para que eles escrevam todas as palavras. Não eram algumas. Então, para a gente fechar aqui essa leitura, como eu gosto de fazer, nas aulas passadas eu trabalhei muito sobre essa questão da inspiração verbal, da inspiração plenária também, como a gente chama nas discussões teológicas. Não há nenhum problema de admitirmos que houve uma inspiração verbal. Aqui, por exemplo, nesses textos que acabamos de ler, fica claro Deus falando a Moisés e a Jeremias para que eles registrem as palavras. Ou seja, não há dúvida de que as palavras que foi dita por Deus, que eles entenderam, que eles ouviram, que eles entenderam como de Deus, eles transmitiram. E agora o próprio Deus estava dizendo para que eles escrevessem essas palavras. Então poderíamos afirmar que a palavra de Deus, ela tem uma inspiração verbal. Cada verbo, cada palavra, cada sentença, ela é sagrada. Deus usou seus servos para escrevê-la dessa forma. Na teologia vai ter uma grande discussão sobre se foi verbal ou se foi plenária, ou se foi de uma forma um pouco diferente da verbal. Mas o que eu quero destacar aqui, porque hoje nós estaremos dando continuação da aula passada, que foi sobre a inerrância, nós começamos a falar sobre a autoridade da Bíblia. Abrimos um outro capítulo do Grudem falando da inerrância. E nós estaremos dando continuação hoje. Então, hoje eu quero estar destacando aqui nessa abertura essa questão de que Deus, quando ele falava com os seus servos no passado, ele era contundente. Não havia dúvida disso. É como Jesus disse no Sermão do Monte. O Senhor disse: eu, porém, vos digo. As palavras de Jesus, registradas pelos 4 evangelistas, foram palavras claras. Eles foram testemunhas vivas de Cristo, das palavras de Jesus, da presença de Jesus, do corpo de Jesus, das obras de Jesus e dos milagres. Mas poderíamos dizer que a maneira em que eles registram considerando cada palavra. Por que eu estou sendo contundente nisso, irmãos? Porque a gente está trabalhando em cima desses princípios da revelação. Nós estamos trabalhando agora sobre essa questão de que Deus se revela e nós acreditamos, a teologia ortodoxa, reformada, acredita que Deus se comunica conosco por meio da sua revelação escrita. E tem que ficar muito claro isso para nós, de uma forma muito doce, muito consciente, porque é em cima disso, quando não acreditamos, que, eu diria, todas as ideias erradas vão sendo trabalhadas e vão sendo, essa ideia tão importante, tão linda, vai sendo minada, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Joia?
Então, vamos lá, meus irmãos. Abram o livro-texto de vocês, irmãos. O livro-texto de vocês. Na parte do conteúdo. O conteúdo, quando ele vem apresentando os capítulos, sabe? O do Júnior deve estar um pouco diferente, né, Júnior? O seu índice deve estar diferente, né? Eu queria só fazer uma observação aqui com vocês, porque nessa parte parece bobeira, mas é bem interessante. Eu queria só fazer uma citação. Acharam essa parte? Estão abertos? Sim. Parte 1, doutrina da palavra de Deus, né? O capítulo 4, prestem bastante atenção como o Gruden trabalha cada capítulo. Ó. Capítulo 4, as 4 características das escrituras. Aí tem autoridade, não é assim? Aí depois vem o capítulo 5, a inerrância. Aí o capítulo 6, ele repete as 4 características das escrituras. Clareza. Capítulo 7, as 4 características da escritura. Entre 3, necessidade. E capítulo 8, as 4 características das escrituras, suficiência. Eu sei que parece meio redundante, né? Ele repete. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque pode ver que no capítulo 5 ele coloca a inerrância. Então, eu só estou fazendo esse destaque aqui para vocês, para que fixe bastante que as 4 características das escrituras, autoridade, clareza, necessidade e suficiência, são praticamente discutido e comentado quase por todas as obras de teologia sistemática, tá bom? Quando não é comentado dessa forma, ela é trabalhada também sendo citado pelos autores e pelos escritores. Tudo bem? Nenhum problema até aí? Tranquilo? Então tá jóia. Então agora eu quero continuar com os meus irmãos. Qual é o capítulo que você está analisando? É que no índice do Gruden, o seu índice está diferente, né, Júnior? O meu capítulo 2 é a autoridade e a inerrância da Bíblia. O 3 é a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Então, você vê, ele mudou a ordem, né? Ele pôs o capítulo 2 como autoridade e inerrância. Inerrância. 3, a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Ótimo, então. Você viu que mudou o nova... Concatenou, na verdade, né? Hã? Concatenou, colocou tudo num único capítulo. Então, eu acho que essa forma com que ele fez, dividindo a autoridade e inerrância, e depois colocando clareza, necessidade e suficiência, ficou melhor. Na minha opinião, eu colocaria eu colocaria um capítulo só, essas 4 características das escrituras, colocaria num capítulo só e faria uma discussão na inerrância logo depois da autoridade, ou deixaria a inerrância por último, como um complemento, sabe? Mas assim, não tem problema. Eu estou gastando esse tempo aqui com vocês só para explicar que tudo isso vai ser mencionado por outros autores de alguma forma, tá bom? Mas hoje nós estaremos trabalhando aqui do capítulo 5 da versão anterior em diante, eu pretendo tentar concluir com vocês esse material. Por quê? Porque, deixa eu replicar aqui para vocês rapidamente, olha só. Na nossa distribuição das matérias, que eu passei para vocês, olha só, fizemos aqui a nossa introdução, o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoje, nosso dia 17, ó. Então, hoje estaríamos concluindo o capítulo 8 e já entrando no Bancroft. E na semana que vem, entraríamos na teologia sistemática do Erickson, tá bom? E assim, teremos mais essas 2 matérias. Só que assim, eu quero gastar um tempo maior também com esse material aqui, tá bom, meus irmãos?
Então, hoje nós estamos aqui na sexta aula, dia 17, e ainda temos mais esses 3 encontros. E eu quero estar trabalhando um pouco na teologia do Brancroft, principalmente do Erickson. E eu quero deixar para o final essa questão do Erickson, porque eu quero trabalhar um pouco mais ainda sobre a questão da revelação com os irmãos, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Ok. Não? Então, para a gente hoje, nós tínhamos parado no livro-texto, na minha versão antiga, na página 60. Só que para a gente correr, então, eu vou abrir aqui o resumo do Gruden, tá bom? Eu vou abrir o resumo do Gruden. Vamos seguir aqui pelo resumo dele. E aí a gente vai estar, então, pincelando aqui essa parte final desse material, tá bom? Eu vou estar compartilhando com vocês agora o resumo do Gruden. Vamos lá. Ó, olha aqui, até, irmãos, como o resumo, ele apresenta o resumo, tá vendo? Ó, as 4 características das escrituras. Ó, eu acho que essa apresentação é muito melhor. Porque o que acontece? Quando ele coloca no livro-texto dele as 4 características da escritura, autoridade, as 4 características, eu acho que fica muito confuso. Eu faria isso. Eu faria dessa forma. As 4, colocaria isso como um capítulo. Um maior, mas não tem problema. Eu faria essa divisão. Exatamente como está aqui. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. E aí, sim, eu iria depois para a questão da inerrância, entendeu? Tá bom? Só estou passando aqui para vocês para mostrar como que como está organizado. Então, vamos aqui para inerrância. A inerrância, ó. Bom, lendo rapidinho, a gente já trabalhou um pouco. Quem quer ler para nós? Vamos correr aqui com esse material. Não precisa ler os textos bíblicos, tá, irmãos? Para a leitura render. Quem quer ler para nós? Se os irmãos se importarem, eu leio. Então, eu acho que o silêncio foi democrático, pastor Johnny. Então tá bom. Eu tinha aberto meu microfone, mas pode ler, pastor. Então, Beleza. O significado da inerrância. Não vamos repetir aqui os argumentos a respeito da autoridade das Escrituras apresentados no capítulo 4. Afirmou-se ali que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus e que, portanto, não crer em alguma palavra das Escrituras ou não obedecer a ela é não crer em Deus ou obedecer a Ele. desobedecer. Perdão. Obedecer está correto. Desobedecer. Afirmou-se ainda que a Bíblia ensina claramente que Deus não pode mentir nem falar com falsidade. Assim, todas as palavras nas Escrituras são declaradas completamente verdadeiras e destituídas de erros, qualquer que seja o trecho. As palavras de Deus são, de fato, o padrão máximo da verdade. Aleluia. Eu acredito nisso e espero nunca sair desse princípio de todo o meu coração. Continua, pastor. Amém. Deve-se reconhecer que a fidedignidade absoluta no discurso é coerente com alguns outros tipos de declaração, tais como as seguintes. Pode só ler aqui o em negrito para a gente prosseguir. Perfeito. A Bíblia pode ser inerrante e, mesmo assim, empregar a linguagem comum da fala cotidiana. Nós trabalhamos bastante sobre esse ponto na última aula. 2. A Bíblia pode ser inerrante e, mesmo assim, conter citações vagas ou livres. Joia. A gente também comentou isso na aula anterior. E o último ponto. É compatível com a inerrância haver construções gramaticais incomuns ou pouco usuais na Bíblia. Nós fizemos esse comentário e paramos logo depois dele aqui. Então, agora a gente dando sequência. Bom, sobre essas 3 citações, os irmãos querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Irmãos, a nossa aula é gravada, ela é online, mas ela é interativa. Então, qualquer dúvida, podem perguntar. Tudo bem para os irmãos? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou podemos prosseguir? Pode prosseguir, pastor. Joia? Tranquilo? Então, vamos lá. Pastor Johnny, então, tenha a bondade, pastor,
Continuando aqui. Pois não. Isso. Alguns desafios atuais para a inerrância. Leio tudo, pastor? Pode ler. Tá. Nessa sessão, examinamos as principais objeções em geral levantadas contra o conceito de inerrância. Primeiro, a Bíblia é a única autoridade em questão de fé e prática. Uma das objeções mais frequentes é levantada pelos que dizem que o propósito das Escrituras é ensinar-nos só em áreas que dizem respeito à fé e prática, ou seja, em áreas diretamente relacionadas com nossa fé religiosa ou com nossa conduta ética. Nessa posição, abriria a possibilidade de declarações falsas nas Escrituras, por exemplo, em outras áreas, tais como em detalhes históricos secundários ou em fatos científicos. Essas áreas... Me perdi. Desculpa. Aqui, essas áreas. Essas áreas, afirmam os que levantam as objeções, não dizem respeito ao propósito da Bíblia. Instruir-nos quanto ao que devemos crer e como devemos viver. Ponto. Seus defensores muitas vezes preferem dizer que a Bíblia é infalível, mas hesitam em empregar a palavra inerrante. Isso, eu comentei um pouco semana passada, eu quero gastar um minuto aqui explicando um pouco essa questão aqui. Essa palavra fé e prática, irmãos, ela pode ser admitida de forma plena, ou seja, eu acredito nas Escrituras e por essa razão eu baseio a minha fé e a minha prática. Aonde? Em tudo que se diz respeito à minha fé, mas também em todas as áreas da minha vida. Logo, eu estarei aplicando todos os princípios dessa fé em qualquer área. Dessa forma, eu terei uma conduta ética e moral, e dessa forma, indiferente do lugar em que eu esteja, seja trabalho, seja escola, seja vida social, até mesmo nas diversões, eu pratico de uma forma aonde a minha fé vai me acompanhar. Ou seja, eu sou um ser, vamos dizer assim, completo, que eu vou reproduzir o meu credo em todas as áreas. Parece muito objetivo essa ideia e, de fato, eu acredito nisso. No entanto, muitas pessoas tentam fragmentar. E talvez você diga assim, pastor, mas as igrejas ensinam isso? Não ensinam isso diretamente, mas ensinam isso indiretamente. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu contar eu nunca mais me esqueci desse detalhe. Deixa eu dar uma interrupção aqui. Meu pastor, eu me lembro que o pastor Orfeu contou, certa ocasião, que ele soube de um fato, né, que foi o seguinte: uma igreja na cidade fez um trabalho de unir os profissionais de vários setores e ter ali uma palestra mais voltada a profissionais, médicos, engenheiros, professores, etc. Fizeram um trabalho na igreja e uniram as profissões e etc. e tal. E quando teve essa reunião, foi feita uma reunião bem significativa e, de repente, isso marcou muito meu coração, né? Porque havia nessa igreja 2 engenheiros, mas eles eram engenheiros nominais. Eles eram da igreja, mas eram daquela forma, nominal. Engenheiro de obra pronta. Como? Engenheiro de obra pronta. Quase isso. Eles literalmente trabalhavam numa empresa, no departamento de engenharia, um de frente para o outro. E, de repente, eles se encontram na igreja, já que o tema era cristianismo e profissões e etc. e tal. E eles se encontram e lá eles falam, puxa, você aqui você é dessa igreja, eu sou, e você? Eu também, puxa vida. Que eles trabalhavam há anos juntos. O que eu quero dizer? Possivelmente essa igreja não deveria ensinar essa separação entre fé e prática, mas no dia a dia,
eles tinham um critério do seguinte: não, eu creio, mas eu não preciso agir com a minha fé lá no mercado de trabalho. A fé fica para a igreja, para domingo de manhã. Estão entendendo onde eu quero chegar? Aqui, quando a gente fez essa afirmação, que a Bíblia é a única autoridade em questão de fé e prática, ela está fazendo aqui uma afirmação categórica, trazendo cada cristão, em cada momento, para esse princípio. Vamos ser franco aqui, irmãos. Antigamente, o cristão ele era conhecido como alguém ético, moral, decente, que falava a verdade e Poderia até ser antiquado, poderia até ser desconsiderado, poderia até ser rotulado como uma pessoa que não se misturava. Mas percebam que hoje em dia o cristianismo está em todos os setores da sociedade. E hoje tem hora que a gente está assistindo um programa secular e de repente a pessoa diz, com trajes inadequados, não, eu sou protestante, eu sou cristã, eu sou evangélica. Vocês já viram algo assim? Já. A questão de separar a vida secular e vida espiritual, né? Eu tenho uma vida espiritual, aí eu vou viver a vida espiritual. Algumas horas. Agora eu tenho uma vida secular. Sabe, tem várias vidas. Exatamente. Eu pergunto, dá para a gente separar a vida? Lógico que não. Dá. Por isso que aqui parece bobeira, irmãos, mas hoje, principalmente nessa fragmentação da autoridade, percebam, a inerrância está dentro do bloco da autoridade. Por isso que eu fiz questão de há pouco trazer essa síntese, porque está dentro da autoridade a inerrância. Mas você concorda que na prática do dia a dia, políticos que se dizem evangélicos, fazendo acordos dos mais nojentos, policiais, juízes, muitas vezes empresários. Então, em tese, essa máxima que nós acabamos de ler aqui não tem sido conservada. Por quê? Porque a questão da autoridade tem sido colocada em xeque. Então, irmãos, na minha concepção, e aqui eu estou gastando esse minuto de propósito, as Escrituras, ela é, de fato, a única autoridade em questão de fé e de prática. Vamos aqui para eu fechar isso. Quando eu não levo a sério isso, eu não estou levando a sério a nossa história, a nossa identidade. E eu só quero citar com um grupo de irmãos nossos, que foi os nossos irmãos que viveram naquilo que chamamos de Era dos Mártires. Eles tinham uma fé e uma prática ou não? Tinham. Morreram aos milhares ou não? Morreram. A gente segue esse princípio. Ou nós acreditamos que fazemos parte dessa história ou não. Pastor, a igreja mudou, as coisas mudaram, é por isso que o evangelho está tão pulverizado. Tá bom? Então eu estou fazendo esse comentário aqui, irmãos, porque nunca deveria ter sido mudado isso. Se uma pessoa ela é um muçulmano, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o Islã. Se uma pessoa se diz que ela é muçulmana, ela tem que comprar o seu tapetinho, tem que comprar o seu Alcorão, e ela tem, durante o seu dia, que fazer várias orações em direção a Meca. Elas descobrem, Meca está nessa região. Eu deduzo, né? Que deve ser a leste. Deduzo. Todos os dias, tais horas, se eu sou muçulmano, eu tenho essas práticas. Um católico tem as suas crenças. Pode ver que a gente pode falar o que for, mas o católico adora os seus ídolos. E nós, evangélicos, ficamos em nome das nossas liberdades, em nome das nossas modernidades, e estamos questionando a autoridade divina. Ou nós acreditamos ou não. Então, por isso que eu estou sendo enfático aqui, e por isso que eu também li e fiz a questão de fazer a citação da inspiração verbal, porque ou eu acredito que Deus se comunicou, que é um livro de autoridade, ou não. E eu, particularmente, por isso que eu fiz até a defesa de que a Bíblia fala, sim, sobre a inspiração verbal.
Ela pode dar ideias e ensinamentos sobre a inspiração plenária? Também. Essa é uma discussão teológica que eu não quero entrar muito no mérito, mas o que eu quero destacar é o seguinte, que a revelação de Deus, que está na Bíblia, ela é a nossa autoridade de fé e de prática. Aonde? Aonde a gente está. Nós não somos seminaristas aqui na classe e lá no mercado de trabalho somos profissionais. Nós não somos cristãos no domingo à noite e na segunda-feira somos apenas um vendedor, um advogado, uma cabeleireira, uma mãe do lar. Nós somos cristãos advogados, cristãos cabeleireiros, cristãos do lar. E isso tem que ser levado em consideração. Tá bom, meus irmãos? Eu estou fazendo essa ênfase porque por causa de coisas como essa que a gente está vivendo tanta pouca vergonha nos nossos dias, como vocês acabaram de dizer. E o autor aqui ele vai dar bastante exemplos e vai trabalhar bastante aqui no livro. Tudo bem? Tá joia, irmãos? E quando o meu pastor contou essa história, eu achei assim tão estranho, porque eu era novo convertido, e aquilo me chocou tanto. Eu pensei comigo, mas existem pessoas que são assim? Eu diria são agentes secretos de Jesus, né? São agentes secretos, o outro não sabe. Então, irmãos, a gente não pode ser camaleão, né? Nós não podemos, tá bom? Beleza? Algum comentário? Eu ouvi um corte daqueles de vídeo de internet, um rapaz de um podcast perguntando para um pregador aí da mídia. Dá para ser progressista, socialista e gay e ainda ser cristão? Não sei se alguém já ouviu isso. Ele falou, claro que dá. Aí o cara que perguntou falou, oi, dá para fazer? Ele falou, dá. Inclusive meu filho mais velho... Desculpa, eu não ouvi. Eu já ouvi essa frase também. É terrível. E aí, enfim, a pessoa se assusta, né? Como assim? Dá? É possível? Porque é inevitável, né? Quem se intitula cristão, o mínimo é o combo. Depois compartilha para nós esse vídeo no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Porque, irmãos, parece estranho, mas essas vozes vão ecoando e vão achando o quê? Vão achando corações dispostos a isso quando vai ver. Deixa eu até fazer um outro comentário aqui, irmãos. Eu trabalhei com um rapaz e enquanto trabalhando ali eu conheci e tal. Um dia ele chegou para mim e falou: "Você é pastor, né?" Eu falei: "Eu sou." Pô, legal. Eu canto no coral da igreja. Aí eu fiquei meio apreensivo. Eu falei: "É mesmo? Mas você vai na igreja?" Eu falei: "Eu vou. Mas eu só canto no coral. Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho isso, eu tenho aquilo." E assim, no frigir dos ovos. Ele era um cantor do coral da igreja, uma grande igreja batista, hein? De uma igreja muito... Mas assim, dentro dele, ele não tinha uma fé estruturada. E no trabalho, ele era um profissional, ele era ético, ele não era um excelente profissional. Mas eu pensava comigo, né, dentro do meu coração, o reino de Deus está perdendo tanto, porque ele poderia ser um cristão profissional, e ele era um profissional que cantava no coral, e era cristão, entenderam? Então, na minha opinião, é importante nós, como ministros, identificarmos essas pessoas e trabalharmos com ela, mostrando, olha, me permita aqui. E aqui, irmãos, eu me considerava um profeta e um missionário lá no pregão. Sempre fui assim. Eu falava para ele: "Olha, eu acho que você deveria conversar com o seu pastor, você deveria repensar sua fé." Era isso que eu dizia. E se eu fosse pastor dele, eu não tenho dúvida que eu ia fazer ele repensar 1000 vezes antes de deixar ele cantar no coral. Não tem sentido, irmãos. Não tem sentido. Não estou aqui querendo impedir que as pessoas façam algo. Mas perceba, há uma grande diferença entre a pessoa ser voluntária e ela fazer parte de um ministério. Deixa eu dar um outro exemplo. Uma outra irmã chegou para mim esses dias e falou assim: minha filha, pastor, ela está, você sabe, né? Ela está afastada. Mas ela está ajudando no trabalho tal de tal igreja. Eu falei: "Mas, irmã..." Aí minha cabeça pirou, né? Ela está afastada do evangelho e está ajudando na igreja.
Olha onde a gente chegou. Está entendendo as bagunças, irmãos? Virou uma bagunça generalizada. Na minha opinião, a culpa é dos pastores. Perceba, irmãos, uma coisa é você ter trabalhos voluntários sociais numa igreja. Uma coisa é você ter trabalhos voluntários que tem um aspecto social. E outra coisa é você ter ministérios na igreja. Você tem que deixar as coisas bem separadas. Então, por exemplo, você abre a sua igreja para ajudar pessoas nas áreas mais variadas. Então, você está recebendo donativos de pessoas de mercado, pessoas... Então, isso é um trabalho social que a igreja deixa aberto. Eu acho que num trabalho social, você até pode abrir certas exceções. Vamos supor que chega um médico lá da cidade e fala, eu quero ajudar no trabalho lá da igreja, pastor. Sou médico, não sou da igreja, mas eu quero ajudar. Eu acho que o pastor, nessa hora, se reúne com a sua liderança, com o seu staff e fala, vamos assumir o risco? Vamos abrir? Vamos, porque é um trabalho social. A igreja, ela está abrindo uma oportunidade de prestar um trabalho social. Mas isso não é ministério. Ministério é diferente. Pode ver que o Novo Testamento vai dar critérios para ministérios, vai dar até definições, como eu trabalhei na última aula, conceitos. São dons, são talentos. Aí é outra proposta. Então, uma pessoa que ela serve na igreja como médico, vamos lá, se tivéssemos aqui 10 médicos nas nossas igrejas, voluntários querendo fazer um trabalho social, nós iríamos impedir porque ele não é da nossa igreja? Claro que não. Não somos ignorantes. Pelo contrário, ergueríamos as mãos aos céus e agradeceríamos. Amém? Estão entendendo? Se chegar 10 empresários falando assim, pastor, eu vejo a idoneidade do senhor, do seu colegiado, a transparência da igreja, eu quero investir na sua igreja para que a sua igreja faça trabalho social. Você não ia pegar os donativos? Claro que iríamos pegar. São coisas Agora, isso não quer dizer que aquele empresário vai subir no púlpito para pregar uma mensagem. Estão entendendo? Sim. São coisas diferentes. Até isso a já tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Porque, de repente, você vai ter um voluntário que você não conhece a idoneidade dele lá, de onde ele veio. Às vezes o cara é um estelionatário. Você entendeu? Sim, por isso que eu estou falando que, assim, me entendo, irmãos, uma coisa é trabalhos sociais e outra coisa são ministérios. Ministério de louvor é um ministério? É um ministério. Diaconado é um ministério? É um ministério. Obreiro é um ministério? É um ministério. Departamento infantil é um ministério. Coral é diferente, irmãos. Então, assim, fica aqui uma dica só para vocês entenderem como as coisas se perderam e muitas vezes, em nome de ter uma igreja cheia, a gente não está se importando com alguns critérios, e eu acredito que isso tem sido um baita problema, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, depois a gente comenta mais. Vamos continuando aqui. Vamos lá. 2. O termo inerrância é um exagero, muitos vão dizer. Pode ler agora para nós, Maísa, por gentileza? Pessoas que levantam essa segunda objeção dizem que o termo inerrância é exato demais e que no uso comum denota um tipo de precisão científica absoluta que não devemos atribuir às Escrituras. Além disso, os que fazem essa objeção observam que o termo inerrância não é empregado na própria Bíblia. Assim, é provável que seja um termo inadequado e que não devamos insistir nele. Bom, vamos gastar um tempo aqui. O que vocês acham dessa afirmação? Dá para a gente insistir nele ou não dá para a gente insistir nele? Dá para insistir. A Bíblia é inerrante de qualquer forma, não é porque não está falando uma palavra exata. Por que as pessoas tentam admitir que inerrância é demais? Olha que sutileza. Se eu digo, não como anteriormente o pastor Johnny até leu, alguns defensores dizem que a Bíblia é infalível. Não, ela é infalível. Mas inerrante, não. Ué, qual é a diferença de infalível para inerrante? A inerrância dá uma ideia plena de que não contém erros, não há erros. Na hora que eu tiro a inerrância, eu posso abrir a ideia, pode ter erros.
Estão entendendo onde que chega a questão? Então, os defensores de que não usemos essas palavras, os defensores estão querendo dizer, não, tem erro, sim. Tem erro. Na minha opinião, quem vai por esse caminho começa a questionar a autoridade divina por meio da revelação. Uma coisa é o que nós já trabalhamos aqui sobre aquela questão de manuscrito, ou a manuscritologia. Irmão, sobre isso a gente precisa ficar... É óbvio que palavras que houve vão ter diferenças, mas quando Deus se revela, ele não se revela sendo manco, nem sendo vesgo e nem muito menos gago. Se alguém é perfeito, é Deus. E se ele se comunica, é com excelência. E se ele fez tudo isso e ele é perfeito, o que vem dele é tão perfeito quanto ele. Se Jesus, ele foi perfeito, o que não dizer da obra de Jesus como revelação, que é a Bíblia? Ponto final. Tá bom? Joia? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Ô, pastor. Essa inerrância aqui. Pode falar, Gil. Oi, boneca. Deixa eu dar um tchau. Tem uma boneca ali dando tchau para a classe. Pronto. Pode falar, Gil e Júnior. A inerrância que eles questionam está relacionada ao quê? Às contradições? É esse erro que eles... Seria... E não... Na realidade, eles questionam, Júnior, porque, assim, vamos aqui tentar fazer uma síntese da teologia liberal, do liberalismo. Entendi. Eles vão tentar, por exemplo, dizer que, de uma forma ou de outra, eles vão tentar colocar que na revelação de Deus, olha como é interessante, os próprios teólogos que se dizem evangélicos vão dizer que se Deus existe, ele é perfeito, ele é transcendente, ele é imanente e tal. Mas na hora que vão falar sobre a revelação deles, vão falar assim, cada um entendeu de uma forma. Cada um consegue compreender Deus da sua maneira. E aí eles vão construindo... Então seria interpretativo. Exatamente, interpretativo. Né? Livre, não seria... Existe uma interpretação fechada, né? Acho que absoluta, esse é o ponto. Né? Exatamente. Porque na hora que você cria a interpretação fechada e absoluta, você está dizendo o seguinte, que não há outro caminho. É verdade. Sim. E aí onde nós defendemos que é, de fato, isso mesmo. Só há um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Claro. E qual é esse caminho revelado por Jesus? As Escrituras. Nós não podemos negar aquilo que eu disse na última aula. A nossa interpretação pode não ser a melhor. Mas que a revelação ela é única, ela é única. No momento em que eu digo a minha interpretação não é a melhor e a revelação ela pode ser variada, eu abro precedentes. E aí onde entra esses precedentes por questionamento. Então, todos esses questionamentos, eles vão ter, eu diria, sempre alguma coisa. Na teologia liberal, eles vão ir para a autenticidade dos livros, eles vão ir para a questão do exagero dos milagres, eles vão tentar dizer que milagre não é bem assim, que na realidade é uma questão de ciência, mas o escritor ele entendeu de forma errada. Ou seja, eles vão construir muita coisa, de uma forma ou de outra, sempre negando essa revelação fechada. Que, na minha... Negando o próprio milagre, né? Não entendi, Júnior. Negando o próprio milagre. Muitas vezes exatamente. De uma forma ou de outra, é isso que eles vão querer chegar. Entendeu? Agora, Gil, pode falar, Gil. O que você ia perguntar? Na verdade, eu só ia fazer um acréscimo. Eu não sei se isso acontece com todos. Para mim, tem aparecido bastante, ao olhar assim a internet, tem aparecido bastante shorts de aqueles cortes, vídeos curtos, de judeus tirando a autoridade das escrituras.
em relação à revelação de Jesus, a má interpretação do Antigo Testamento. Apareceram assim, bastante coisas para mim, e eu nem vou saber pontuar alguma coisa específica que eles falaram, porque eu logo passo, nem gosto de ficar vendo muito, porque para mim não é muito interessante assim. Mas o senhor falando disso daí, cheguei a lembrar que isso tem sido mais comum. Não sei se isso é assim para vocês também, mas parece que tem aumentado a disseminação desses conteúdos assim na internet. Judeus ortodoxos, né? Ortodoxos no sentido de são fiéis ainda à tradição judaica, né? E tirando toda a autoridade das escrituras, falando que é um erro. Inclusive, eles colocam que Roma, né, os gregos, disseminaram essa história de Jesus justamente para enfraquecer o fato da religião judaica, né, deles, para que a autoridade da religião judaica fosse diminuída. E eu confesso que eu não tenho notado muito, mas isso está dentro de um contexto, inclusive apocalíptico. Quando o anticristo se levantar, ele vai ser reconhecido pelos judeus como o Cristo. É tão simples essa compreensão, e partindo desse pressuposto, se eles não negarem a autoridade, as profecias, não negarem o Novo Testamento e não negarem a pessoa de Jesus, logo eles convertem. Eles precisam desconstruir para se fundamentar na aparição. Porque para nós é o anticristo, para eles é o Cristo. Então, isso só atesta as profecias de Zacarias e principalmente do Apocalipse. Podem ver que muitos judeus eles vão seguir o anticristo, e é aí onde entra até o apóstolo Paulo escrevendo em Tessalonicenses. O próprio anticristo vai se assentar no templo como Messias. Agora, como que eu posso dizer que esse Messias, que para eles é o Cristo, é o anticristo? As escrituras vão afirmar, mas se eles admitem que a escritura é verdade, na hora que aparece o anticristo, eles saberão que é o anticristo. Então, eles tentam desconstruir, de propósito mesmo, é uma cegueira espiritual, né? Para se cumprir as escrituras. Agora, isso tudo só prova o quanto está próximo mesmo de, entendeu? O fim. Né? Por isso que também, só concluindo, Júnior, lá em Zacarias, quando fala sobre o período, né, da tribulação, vai mostrar, eu sei que não é a nossa aula agora, mas eles vão lembrar daquele que foi transpassado. E o texto da profecia de Zacarias, não é nem do Novo Testamento, deixa claro essa questão. E é muito forte isso, né? Porque eles vão se lembrar daquele que eles tinham transpassado, e por causa disso, eles... olha só, Zacarias capítulo 12, pode abrir agora comigo, olha que lindo. Essa é uma profecia tremenda do Velho Testamento. Olha como é forte. Zacarias 12, do 9 em diante, principalmente até o versículo de número 10. Mas pode ler quem achou aí, ó. Aqui está falando, é uma profecia, Zacarias 12, 9 e 10. 9 até o 11. É uma profecia de Zacarias, mas ela tem a ver com os sinais dos tempos. Ou seja, ainda não aconteceu isso daqui. Pode ler. Quem achou? Zacarias 12, do 9 ao 11. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e a derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad-Rimon, no vale do Megiddo. Pode ver que o texto aqui é profético.
E pode ver que no versículo 10, olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Quem que foi transpassado? Foi Jesus. Essa profecia aqui de Zacarias, pode ver que, assim como Daniel, Zacarias são livros apocalípticos. Tem muito mais a ver com os sinais dos tempos. Os judeus, na sua grande maioria, que aclamarem o novo Messias que surgirá, irmão, isso é fato. Ele vai aparecer. Qualquer hora vai aparecer o Messias dos judeus. E aí muitos crentes que não seguem a Bíblia vão adorar o Messias dos judeus. Mas vão estar adorando quem? É o anticristo. Falso Messias. E é o falso Messias. Então, eles vão entender que o que eles fizeram naquele momento nada mais é, nada menos é do que, puxa vida, adoramos a pessoa errada. Colocamos a pessoa errada no lugar onde não deveria. E aí onde até os judeus passarão pela perseguição. Porque no momento em que eles caírem em si e verem que aquele não é o Cristo, é o impostor, vai vir uma perseguição não só para nós, mas para eles. Por isso, irmão, faz parte do pacote ser perseguido, tá? E por isso que o crente que não sabe ser perseguido não entendeu o que é ser cristão. E por isso que esse evangelho adocicado, que nega a fé e a prática, ele tem data de validade, ele vai cair, ele vai sucumbir. Isso é inevitável. Entendeu? Tá bom? Gil, então, Gil, isso daqui faz parte mesmo, isso tudo não é nenhuma novidade. E a quantidade de crente que está se enveredando para os caminhos judaicos é absurdo. Eles têm que abrir os olhos. Uma coisa são os judeus convertidos, outras coisas é esse retorno ao Velho Testamento desfigurando o Novo. Aí é apostatar da fé, né? Tá bom? Eu sei que não é aula de escatologia, mas pode falar. Só uma dúvida que o senhor falou, aproveitando que o senhor entrou no assunto, é uma dúvida que eu tenho, né? Essa conversão, assim, depois dos judeus os judeus serem perseguidos, dizem que é 7 anos, né? São nos 3 anos e meio? Então, irmã, nós deduzimos, assim, na teologia, quando a gente trabalha em escatologia, nós sabemos que teremos a última semana de Daniel, que serão 7 anos. Então, é em algum período desses 7 anos. Pode ser no começo, pode ser no meio, no fim. É muito mais provável que seja ali durante o meio. É provável, mas não tem como a gente afirmar. Entendeu? Legal. Tá bom? Vamos lá, meus irmãos, continuando, então. Beleza? Então, sobre esse ponto do termo, não é exagero, tá bom? E para a gente estar concluindo aqui, tudo bem, Gil? Mais algum comentário, Gil? Não, pastor, ok. Joia. Vamos lá, 3 e 4 para a gente fechar aqui esse... Vamos lá, pastor, leia para nós. Três e 4. Não possuímos manuscritos inerrantes. Portanto, é ilusório falar de uma Bíblia inerrante. Os que lê tudo, né, pastor? Pode ler, meu irmão, pode ler. Já. Os que levantam essa objeção destacam o fato de que... obrigado. Destacam o fato de que a inerrância... me perdi aqui. Pastor, acho que comeu aí na parte superior. Comeu? Isso. Então, os que levantam essa objeção destacam o fato de que a inerrância sempre foi atribuída aos primeiros exemplares ou aos exemplares originais dos documentos bíblicos. Mas nenhum deles sobreviveu. Só temos cópias de cópias do que Moisés ou Paulo ou Pedro escreveram. De que serve, então, atribuir tamanha importância a uma doutrina que se aplica só a manuscritos que ninguém possui? Olha aí, ó. É um gadareno ou não é? É um gadareno ou não é? É mais ou menos o seguinte, você pode provar que Deus existe? Você já viu Deus? Não, eu nunca vi Deus. Então Deus não existe.
É mais ou menos isso. O manuscrito original tem? Não tem. Então, como você vai estar falando de uma coisa? Aí eu digo para vocês aquilo que nós lemos na aula passada, a experiência. Olha as profecias. É verdade, nós não temos o livro de Isaías na sua essência, mas nós temos na história da humanidade, quando eu falo na sua essência, nós não temos o manuscrito original de Isaías. É verdade, admitamos. Não vamos ter uma fé cega e burra. Mas nós temos Isaías 9:6, que diz que nasceu um menino e o governo está nos ombros dele, e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o mesmo Isaías disse que ele era Emanuel, era Deus conosco. E os profetas diziam que a virgem conceberia. É verdade, nós não temos o manuscrito original, mas temos o cumprimento. Exatamente. Nós não temos o texto de Jó, sendo que Jó viveu, ou se ele foi escrito, ou foi Moisés que escreveu. Mas nós temos a declaração, o meu Redentor vive. Nós não temos, de fato, o Pentateuco na sua essência, é verdade, admitamos. Mas nós temos que um dia viria um profeta maior do que eu, e ele se cumpre em Jesus. Nós não temos, é verdade. Mas isso não omite o fato. Eu não vejo Deus, mas isso não omite o fato do milagre, não omite o fato da experiência, não omite o fato das profecias. Simples assim. Mas você vê que é umas discussões de gadareno. Meu irmão, os gadarenos são inteligentes, tá? Não subestima não, tá? Gadareno é inteligente, entendeu? Vamos continuando. Vamos lá. 4. Pode ler para nós, pastor? Em detalhes secundários, os escritores bíblicos adaptaram suas mensagens às ideias falsas correntes na época deles, afirmando ou ensinando tais ideias de modo incidental. Então, dá uma pausa aqui, pastor. Né? Eu vou... Só uma pausa durante... Desculpem, meus irmãos, eu precisei dar um recado para o meu filho. Desculpem. Então, pastor, pode ler de novo, pastor, por gentileza? Pois não. Desde o início? Joia. Em detalhes secundários, os escritores bíblicos adaptaram suas mensagens às ideias falsas correntes na época deles, afirmando ou ensinando tais ideias de modo incidental. Essa objeção à inerrância é levemente diferente da que restringe a inerrância das escrituras a questões de fé e prática, mas está associada a ela. Os que defendem essa posição alegam que seria muito difícil para os autores bíblicos se comunicarem com o povo de sua época, caso tentassem corrigir todas as informações históricas e científicas erradas em que acreditavam seus contemporâneos. Então, vamos debater um pouco sobre essa questão. Vocês entenderam essa ideia? Vamos lá. Ficou claro? Ficou meio confuso? No livro o texto ele gasta um pouco mais de explicação, né? É duro, né? Porque é uma insinuação aqui dizendo que os autores, na tentativa, na verdade, né, de talvez chamar a atenção ou ter ouvidos dispostos a ouvir, eles se adequavam à realidade deles, ou pelo menos aquilo que eles gostavam de ouvir. Eu acho que aí é um risco danado, né? Porque é aquilo que Pedro, inclusive, fala para os religiosos lá em Atos dos Apóstolos: me importa agradar a Deus ou aos homens? Eu acho que ali coloca por terra totalmente essa ideia.
Então, ou seja, eu estou falando para agradar a Deus, acabou. Se você está feliz ou não com isso, o problema é teu. Seria exatamente isso, pastor. Vamos aqui falar uma coisa assim com toda a honestidade, meus irmãos. Todos nós, quando estamos na frente de algo, para liderarmos com êxito, a gente quer realmente ter o respaldo das pessoas. Não tem como você liderar ela sem um respaldo. Pode ver na política, porque a política é uma reunião de acordos, porque é o interesse dos grupos. Não tem como fazer política sem ter o interesse dos grupos. É impossível. É impossível. Só que isso se aplica à política, mas à religião isso não se aplica. E como você bem colocou, pastor Johnny, muitas vezes, segundo, né, quem pensa assim, o que eles querem dizer é que o religioso ele acaba agindo na religião mais ou menos como um político, na maneira de fazer política. Ele vai agradando. Então, se não foi de fato aquilo, ele coloca que foi. Se Jesus curava caroço, aí os apóstolos, para se afirmar, diz que Jesus ressuscitava mortos. E as pessoas acreditaram, então continua. Pastor, isso é possível? Claro que é possível. Olha o que as religiões criam em nome das suas crendices e das suas construções religiosas. Tem milagre errado no espiritismo, na igreja evangélica, na igreja católica, tem tudo que é lugar, pode ver. Se a gente só criticar os outros, mas não fazer uma autocrítica, a gente também está errado. Quantos são os pregadores e profetas que falam só o óbvio que as pessoas querem ouvir? Isso acontece na igreja evangélica? Não. Isso acontece no espiritismo, pode ver. Pega uma pessoa que ela tem uma boa percepção espiritual, ela engana as pessoas em nome dos guias e tudo. Agora, existe o sobrenatural no espiritismo? Existe. Vamos duvidar. Mas existe a picaretagem? Existe. E no catolicismo a mesma coisa. E no protestantismo a mesma coisa. Então, o que o autor está querendo dizer aqui com relação à inerrância seria mais ou menos isso. Que as pessoas colocaram aquelas ideias falsas para poder sustentar. Que... Pode falar, Júnior. Mas vamos pensar assim, então o discípulo morreria, todos eles morreriam por uma mentira? Aí, esse é o ponto. É esse o ponto, não só do Cristo, mas do João Batista, da igreja primitiva. Sim. E por isso que a igreja primitiva, ela foi singular e os nossos olhos sempre têm que ser voltados para ela. A igreja apostólica foi singular. É aí onde entram os apóstolos modernos e os apóstolos bíblicos. É exatamente, Júnior. Aonde entra os profetas de hoje e os profetas do Velho Testamento. Vejam que os profetas de hoje se comparam mais aos falsos profetas do Velho Testamento, que profetizavam apenas o que as pessoas queriam ouvir. Então, por exemplo, admitir que todo mundo que está numa religião, ou que todo mundo que escreveu a partir daquela religião é um falso profeta, é muito... Morreria por uma causa e ainda pobres. Exatamente. Não, e detalhe... Ideologia mais idiota é essa. Não, e vamos pegar aqui... E vamos pegar ainda daqueles ricos, como Zaqueu, que entregaram tudo para seguir o Cristo. Por isso que é nesse aspecto que a gente vê o quanto é relevante a nossa fé, e essa fé que está baseada na prática. Quando a gente olha para a história e olha para a nossa origem, a gente fala, não, a gente precisa seguir aquelas pisadas. Isso que é forte. Né? Então, assim, a síntese do que é exatamente isso mesmo, tá bom? Joia, algum comentário a mais, irmãos? Isso que o irmão Júnior mencionou é tão forte, que eu estava ouvindo esses youtubers da vida, sempre foram muito críticos ao evangelho, mas assim, para ter um pouco mais de argumento na crítica, começou a pesquisar. E um deles se converteu, e uma da fala deles é o seguinte, cara, não tem lógica, em sã consciência, alguém se entregar por uma mentira. E se entregar, eu quero com isso dizer morte. Morrer por conta de alguém
que até outro dia eu criticava. Então, assim, não tem sentido. E não é uma pessoa só, como o irmão Júnior mencionou. Há relatos e mais relatos de pessoas que se tornaram mártires por não negar a Cristo. Isso foi suficiente para levar essas pessoas à conversão. Por isso que nós, irmãos, só para a gente concluir aqui um bloco agora e ir para o nosso intervalo. Por isso que nós precisamos de referenciais crentes, piedosos, que vivam o cristianismo de fé e prática em tudo. E aqui sem fazer discurso de pobreza e nada disso, porque, como vocês já sabem, a gente já trabalhou, existiam profetas da corte, Natã, o próprio Isaías, profeta da corte. Então tinham profetas ricos, mas podem ver como eles viviam na corte. Daniel. O que era mais importante para eles? Era o Deus deles, era a fé deles. Estavam dispostos, até mesmo depois de velhos, como é o caso de Daniel, ir para a cova dos leões, simplesmente porque estava orando. E aí, você acha que os falsos profetas de hoje estão dispostos a ir para a cova dos leões porque está orando? Eles param de orar. Pode ver, para de orar. Não, acende vela para qualquer santo. Então é nisso que a gente vê que essa questão da inerrância, quando a gente realmente entende que ela é real, que as escrituras é um livro de autoridade, e que tudo que está ali não é uma questão de tradição ou de conchavos políticos, religiosos, de um grupo dominante, é muito mais, é como vocês bem disseram, pessoas morreram por causa disso. E é por isso que a gente tem que resgatar esse cristianismo de sacrifício, não porque a gente vai praticar aqui a autorreligiosidade, mas porque é isso que Deus espera de nós, como seminaristas, como cristãos. E se a gente não tiver esse posicionamento, a gente está indo por um caminho errado. Tá bom? Não vamos esperar outra coisa do secular, não, porque Jesus disse que minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Exatamente. Ou pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai seguir a Jesus, não vão crer na palavra. Sempre vão questionar. Exatamente. Então vamos dar uma pausa, que já passou bastante, mais de 1 hora aqui, meus irmãos, para a gente beber uma água. Em 3 minutinhos a gente volta, tá bom? Uma água, um banheiro e a gente já volta. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Vou parar aqui a gravação.